não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! E dentro do campo da historiografia, foi só muito recentemente que se começou a entender o que aconteceu naquele período. Vamos dizer que no século XIX se consagra uma visão historiográfica estereotipada, por exemplo, em torno do iluminismo. O próprio fato de você chamar o iluminismo de época das luzes, né, subentende que você está aceitando, né, o mito de que antes havia um fenômeno de obscurantismo geral, né, e que o pessoal do iluminismo então lançou ali as luzes da razão, tá certo? Hoje sabe que isso não foi assim de maneira alguma, não foi nada disso, né? Por exemplo, a proliferação de sociedades secretas e iniciáticas naquela época foi um fenômeno absolutamente fantástico. Praticamente não havia um desses iluministas que não tivesse ligado a uma coisa dessa, tá certo? A difusão dos fenômenos do mesmerismo, que mais tarde ia dar em parte o hipnotismo, em parte o espiritismo, também foi coisa da mesma época, tá certo? Então, o que se consagrou como verdade historiográfica foi apenas a autoimagem dos próprios próceres iluministas. Essa autoimagem altamente, né, embelezada e retocada, que foi aceita como fosse realidade, sem que ninguém tratasse de averiguar os fatos. Por exemplo, um dos mitos que se consagraram na época foi que esse pessoal do iluminismo representava o progresso das ciências da natureza, que vinha sendo então obstaculizado e até reprimido pela Igreja Católica, especialmente pela Ordem dos Jesuítas. As pesquisas hoje mostram que dentro da própria Ordem dos Jesuítas houve mais cientistas e mais descobertas importantes do que em todo o campo iluminista. Certo? Então aí no caso se consagrou como verdade a exata inversão, dos fatos, né? Mas o fato é que esta inversão, embora fosse todinha concebida dentro, vamos dizer, de um espírito francamente anticatólico, acabou sendo subscrita pelos próprios católicos. Quer dizer, eles raciocinam como se esta versão fosse, de certo modo, verdadeira. Tá certo? E, quando entra na briga, já começa até pedindo desculpa, né? Você vê que, entre outros tantos mitos que se consagraram ali, tem o mito da Inquisição Espanhola. Você vê até que ponto esta versão publicitária do iluminismo conseguiu penetrar a fundo na cultura ocidental contemporânea. Esses dias mesmo eu estava lendo um artigo anticomunista de um general brasileiro, né? Então ele estava ali comparando, né, os comunistas, né, à Inquisição Espanhola, dizendo o seguinte: você vê, quando um grupo de fanáticos toma conta do poder, eles fazem uma destruição danada, como por exemplo a Inquisição Espanhola, que durante séculos matou 30 mil pessoas por ano. Eu digo, opa, peraí. Segundo quem entende o negócio, por exemplo, o historiador Henry Cameron, que é um judeu, não tem nada de católico,
A Inquisição Espanhola, no total, em 4 séculos, matou 20 mil pessoas. Quer dizer, um indivíduo, um camarada que é teoricamente católico, reacionário, anticomunista, ele mesmo, ao usar esta figura de linguagem, ele mostra até que ponto a cabeça dele está moldada por esses mitos e lendas consagrados nos 2 últimos séculos. Quando você vê fenômenos, por exemplo, como o padre Teilhard de Chardin, né, que impressionadíssimo com as teorias de Darwin, ele tenta remodelar toda a doutrina cristã de 2 milênios, tá certo? Para fazer dela uma espécie de apêndice, né, no final do evolucionismo. Você vê até que ponto o clero católico foi despreparado para lidar com essas coisas. Então não é de estranhar que tivessem perdido, né, o sentido que nós chamamos de ciência sagrada. A ciência sagrada, quer dizer, é uma ciência que está cristalizada em símbolos, que de certo modo ultrapassa a capacidade humana de expressão em termos explícitos, que só dá para você pegar aquilo mediante símbolos, mas que, para cada caso, tá certo, particular, uma vez atravessado o véu dos símbolos, você verifica de novo e de novo e de novo e de novo a veracidade daquelas coisas. Então, quando esses conhecimentos voltaram ao Ocidente, foi através das mãos desses camaradas, René Guénon, Schwaner de Lubitsch, Fritjof Schön, Titus Burckhardt, etc, etc. Um deles é católico. Mas, quer dizer, é claro que é um vexame, né? É claro que é um vexame, e é claro que não adianta a gente ficar bravo porque os caras são muçulmanos, budistas, etc. Não adianta, eles estão falando a verdade, então nós temos que aceitar isso aí. Só que junto com essa parte de verdade vem embutida a história da tradição primordial e das iniciações, etc, etc. A qual contém tantos absurdos intrínsecos, tá certo? Que nós somos obrigados a rejeitá-la assim, no todo. No todo. Né? Por exemplo, quando o René Guénon fala de esoterismo cristão, ele está se referindo especificamente a 2 organizações, a companheiragem e a maçonaria. Ora, não há traços efetivos da existência da maçonaria antes do século XVI. Não há nada disso. Tá certo? Então, Jesus Cristo, ele diz claramente que ele não ensinou nada em segredo. Que tudo que ele ensinou foi dentro dos apóstolos e dentro do público inteiro. Para acreditarmos que ele ensinou uma turminha em segredo e só veio aparecer 16 séculos depois, precisa muita imaginação. Não é isso? E quando, ao contrário, o Fritjof Schön, tá certo? Eu não tenho nenhum motivo para gostar do Fritjof Schön, não, pessoalmente poderia ter queixas contra o cara, mas nesse ponto ele está coberto da razão. Quando ele diz que o sentido mais profundo, iniciático e esotérico do cristianismo não estava em iniciações dadas fora da igreja, mas nos próprios sacramentos, ele disse tudo. Tá certo? René Guénon, não tendo o que objetar a isso, simplesmente mandou avisar que se o Guénon ou o Schön fosse visitá-lo, ele não o receberia mais. Olha, eu conheço a psicologia humana. Quando o sujeito faz essa pose de dignidade ofendida, é porque você o pegou com calça na mão e ele não tem o que dizer. Tá certo? Então, no caso, o Schön estava montado na razão. Quer dizer, não há nada mais no cristianismo além do que está no sacramento. Se você escavar o sentido, você vai encontrar tudo ali dentro. Tudo. Né? Agora, de qualquer maneira, não podemos negar o vexame, né? E este vexame remonta, então, vamos dizer, aos próprios debates no início da modernidade. Né? Vamos continuar aqui. Nada poderia ilustrar melhor a crise do cristianismo e da civilização ocidental inteira do que esse fenômeno, a um tempo humilhante e providencial,
de nossos tesouros intelectuais perdidos há séculos nos serem devolvidos por pessoas estranhas às nossas comunidades religiosas. A arte sacra é, por essência, o único suporte sensível para a ascensão do fiel a um vislumbre das realidades espirituais últimas. A beleza, segundo Platão, é a forma da verdade. Desprovida desse suporte, a prática religiosa reduz-se a um obediencialismo literalista, grosseiro e compulsivo, apenas adornado aqui e ali pelas fantasias, não raro disformes, de artistas cristãos ou ateus, muito alheios ao universo de conhecimentos espirituais que em suas obras deveriam teoricamente expressar. O ponto é o seguinte, é que este tipo de ciência sacra, gravado em símbolos, ele é o suporte intelectual da fé. Tá certo? E sem esse suporte, coitada da fé, né, ela começa a ter de responder a desafios que transcendem infinitamente a sua capacidade. Você diz, mais adiante eu vou observar, mas devo adiantar já para entender o que eu estou dizendo. Que, segundo a doutrina católica, especificamente a de Santo Tomás de Aquino, o conhecimento da existência e das qualidades de Deus não é matéria de fé. É matéria de conhecimento de inteligência racional. Tá certo? Ora, quer dizer que se não há este conhecimento, tá certo? Ou se esse conhecimento existe apenas em termos teóricos, sem aquele suporte sensível gravado na arte sacra, que ajude o fiel a ter, vamos dizer, um vislumbre, ter uma visão mais intuitiva daquilo que está na doutrina sagrada, então a fé fica desarmada intelectualmente, não só intelectualmente, mas desarmada imaginativamente, o que é uma coisa terrível. Né? Quer dizer, você tem que acreditar, né, não só naquelas partes da doutrina que a igreja diz serem matéria de fé, como, por exemplo, o nascimento virginal do nosso Senhor Jesus Cristo, né, aquilo que está no credo, né, aquilo que está no credo. Só a primeira linha é matéria de inteligência racional. Creio em um só Deus, Pai onipotente, Criador do céu e da terra. Então quando começa, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, aí já é matéria de fé. Agora, se você não tem a compreensão intelectual e o suporte imaginativo para entender a primeira linha, as outras todas, meu filho, se tornam arbitrariedade. E foi aí que surgiu o sentido moderno da palavra fé, moderno e profundamente herético da palavra fé, como uma aposta no irracional. Algo que você acredita porque acredita. Esse é o sentido. Quem deu esse sentido, quem consagrou esse sentido da palavra fé, foi Immanuel Kant. Tá certo? Então, para ele, existe aquilo que é matéria de conhecimento, e o conhecimento se limita ou aos conhecimentos de ordem puramente formal, como lógica, matemática, etc., ou àquilo que é dado pelos sentidos. Não é isso? E daquilo que é dado pelos sentidos, isso aqui é fundamental. Daquilo que é dado pelos sentidos, você só pode tirar as consequências que as ciências naturais subscrevem. Ora, e aí é que você tem uma divisão, um divisor de águas. Porque toda a tradição anterior dizia que o universo inteiro, tudo que acontece no mundo físico, é símbolo das realidades divinas. Então, você compreendendo a natureza não somente como composta de fatos brutos, imediatos, assim, você os compreender simbolicamente, você entenderá o mundo divino por trás e por cima de tudo o que você vê. E esta é justamente a linguagem dos símbolos que faz a mediação. Se você perde a linguagem dos símbolos, então os fatos do mundo físico só podem agora ser observados de acordo com, vamos dizer, os critérios das ciências modernas. E esses critérios divergem da ciência antiga por uma infinidade de aspectos.
O primeiro é o modo de lidar com a matemática, com os elementos matemáticos do conhecimento. Então, na ciência moderna, a matemática é apenas um instrumento de medição, né, destinado, seja a comparar um fato com outro fato, de acordo com as mesmas medições, ou a obter certas constantes matemáticas através do acúmulo de fatos. Ora, acontece que no entendimento antigo, todo número, além de representar uma quantidade, representava uma forma lógica, né? Portanto, se você falava de 1, você não estava falando só do 1 quantitativo, mas da forma, da ideia mesma de unidade. Se você falava do 2, você não estava falando só de 1 mais 1. Você estava falando da forma da dualidade, quer dizer, uma estrutura, né, que pode ser descrita logicamente e reconhecida onde quer que haja um conflito. Por exemplo, quando você tem, vamos dizer, dois aspectos aparentemente incompatíveis de uma mesma coisa. E você sabe, então, que ela se compõe de uma dualidade. Do mesmo modo, o número 3, tá certo? Não simbolizava só 1 mais 1 mais 1, mas a forma do ternário. E assim por diante, ternário, quaternário, etc, 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 etc. Vamos dizer, a exposição extensiva dos números entendidos como formas lógicas e, portanto, como indicadores ontológicos, está dado, por exemplo, no livro do Mário Ferreira, A Sabedoria das Leis Eternas, onde ele não só expõe o sentido originário dos números de 1 a 10, mas ele prossegue contando 11, 12, 13, até 1000 e não sei quanto. Tá certo? Então, ele diz que esses números, eles são não só formas lógicas, mas são leis estruturantes da própria realidade. Ora, na hora que o sentido simbólico dos números se perdeu, sobra somente o número quantitativo. Não é isso? E a ciência moderna só admite lidar com o número quantitativo. Ela não tem como ir além disto. Então isso quer dizer que os entes já não podem ser considerados como formas lógicas significativas, né? Mas apenas como dados quantitativos. É claro que isso é um empobrecimento intelectual monstruoso. E eu acho que o Schelling foi até bondoso quando ele disse que houve uma descida para o nível pueril, porque isso não é descer para o nível pueril, isso é descer para o nível do mentecapto. O sujeito que sabe, ele sabe contar até 2, mas ele não sabe distinguir unidade de dualidade. Tá certo? Ele não sabe, por exemplo, que todo problema tem a forma de uma dualidade. E que se ele contou até 2, ele não está falando só do elemento, vamos dizer, materialmente matemático, mas de uma forma matemática, forma lógico-matemática, que se expressa onde quer que apareça uma dualidade. Hoje em dia, para as pessoas compreenderem uma dualidade já é um problema. Quando ela chega a raciocinar que nem Hegel, que chega até o ternário, tem tese, tem antítese, tem síntese, é considerado um gênio. Quando você vê que numa fase anterior, todo esse universo dos números era transparente para o Santo Tomás de Aquino, para o Santo Isidoro de Sevilha, para o Santo Alberto Magno. Tá certo? Então isso quer dizer que se o sujeito está lidando com o problema, ele conseguia lidar com aquilo como unidade, dualidade, ternário, quaternário, milhares de formas diferentes. No século XX, o nosso Mário Ferreira dos Santos vai restaurar, então, com base nisso, o que ele chama a década dialética. Quer dizer, você enfocar um tema, um ente, um problema, sob 10 formas lógicas sucessivas. Encará-lo como unidade, como dualidade ou oposição, como ternário, estrutura silogística ou dialética, né? Como quaternário, isso é como proporção, né? E assim por diante. Né? Quando você vê tudo isso recuperado pelas mãos do Mário Ferreira, e você vê que isso já estava nos escolásticos, então você entende, vamos dizer, que a redução das matemáticas a um instrumento de medição foi um crime monstruoso contra a inteligência humana. Né? E esse crime, junto com ele, vem o da perda do sentido simbólico da realidade exterior, do cosmos onde você está.
Isso quer dizer que, para a mentalidade medieval escolástica, o versículo bíblico, os céus e a terra cantam a glória de Deus, não era só poesia, gente. Era uma técnica de decifração das formas, técnica de apreensão do sentido simbólico da natureza. Quando se perde essa linguagem, o sentido simbólico continua existindo, porém só como figura de linguagem, como criação poética, criação cultural. E, naturalmente, esses símbolos percebidos já não podem expressar a estrutura da realidade, e muito menos o mundo divino por trás dela, mas expressa apenas os sentimentos na alminha do poeta. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.